Boa tarde. Meu trabalho de mecânica vibracional, eu explicarei analisando vibrações forçadas harmônicas, na qual, sempre quando estudamos esse conteúdo, obtemos uma família de soluções para diferentes tipos de modelos de movimento. Analisando um caso específico de um sistema não amortecido sobre uma força harmônica atuando sobre um sistema. Essa força harmônica é descrita como F cosseno de ômega t. Buscando a solução particular e usando a segunda lei de Newton, reescrevemos a fórmula e obtemos a solução particular, escrito como xp igual a força sobre kmk menos ômega ao quadrado, cosseno t. Baseado na solução geral e as condições de contorno em geral também, nós analisamos a frequência correspondente com a frequência natural do sistema, ou seja, que é própria do indivíduo, e obtemos uma determinação. Essa indeterminação corresponde quando a frequência é igual à frequência natural. Usando o conceito de limite, aplicamos L'Hopital. Aplicando nisso a solução novamente, vemos um comportamento específico, determinado como ressonância, na qual a ressonância ocorre quando uma frequência de excitação é igual à frequência natural do sistema. Isso acontece quando a amplitude da vibração aumenta sem limite e é regulada apenas pela quantidade de amortecimento presente no sistema, como apresentada no gráfico. Desse modo, a fim de evitar efeitos desastrosos resultantes da amplitude muito grande, a vibração de ressonância, a frequência natural de um sistema precisa sempre ser determinada cuidadosamente. Baseando em um outro conceito, em outra condição de contorno, partimos com um sistema estático, ou seja, x e x a velocidade zero. Reescrevemos, só ficamos com a solução em particular. E analisando de perto, a gente pode isolar novamente o conceito. Isolando a frequência natural e a frequência do sistema, ou seja, usando propriedades trigonométricas, obtemos tal relação, na qual obtemos o chamado batimento. O batimento é nada mais do que uma resultante entre a interferência construtiva e destrutiva de duas ondas que entram em fase e em oposição. As duas frequências ficarem próximas entre si, onde o batimento é igual gradativamente mais lento e desaparecerá quando elas forem idênticas. O comportamento dela é sempre descrito em modo genérico como um período de 2π sobre o epsilon, a amplitude pela força dividido pela massa por 2 epsilon ômega. Obtemos as chamadas forças de transmissibilidade, que é nada mais do que, a fim de reduzir tanto possível quanto a quantidade de forças transmitidas para a fundação devido à vibração e o maquinismo, as máquinas são geralmente isoladas da fundação e montadas sobre molas e amortecedores. Como resultado, a força transmitida à fundação é a soma das forças da mola e do amortecedor. A transmissibilidade assim é definida como uma relação da amplitude entre a força transmitida e a força imprimida. Aplicando novamente a segunda lei de Newton e isolando o sistema, reescrevendo como uma forma de y igual a y seno t, ou seja, uma forma de oscilação, baseando no derivado e fazendo substituições, conseguimos uma equação diferencial não homogênea. Analisando a solução e a solução particular em específico, obtemos isso, na qual temos uma espécie de condições de fase, como na equação 2 demonstrada. Obtendo a solução particular isolando x por y, ao passo que obtemos a relação entre amplitudes e as frequências. Quando consideramos isso, estamos considerando que existe uma fase A menos uma fase B, ou seja, uma diferença de fases ocorre no sistema. Assim, temos dois tipos de natureza de eventos acontecendo, como no gráfico acontecendo. A faixa é representada por acelerômetro, vai até a questão de 1, ou seja, conforme de 0 a 1, ela cresce. A faixa da razão z, da frequência z, é de 1,4 até 5, infinito. Instrumentos sísmicos são, em essência, sistemas vibracionais consistindo a um suporte ou base, e a massa presa a uma mola. O suporte ou a base é preso a um corpo, cujo movimento requer se medir.
O movimento relativo entre a massa e a base registrado ao tambor rotativo, quaisquer outros dispositivos dentro do instrumento, indica o movimento do corpo. Para medir o deslocamento de uma parte da máquina, deve-se empregar um vibrômetro, cuja frequência natural é baixa comparado à frequência a ser medida. Um acelerômetro, por outra vez, é usado para medir a aceleração da frequência natural e é alta comparado com a que se for medir. Generalizando o modelo e considerando um modelo genérico, uma base é presa a um corpo de vibração com uma força de A seno ômega-t, uma força oscilatória. Verifica-se que o sistema de vibração de instrumentos de vibrações é dado. As forças atuantes de massa são dadas pela K menos x1 e x2. A força de amortecimento é dada por x1. Supondo que x1 é maior que x2, usando a segunda lei de Newton, reescrevemos. À procura novamente pela solução particular, obtemos essa correspondência. Ao exemplo, nós temos um captor de vibração massa-mola especificado na figura, usado para medir a aceleração vertical de um trem. Como a constante da mola é 10 libras por in, ou seja, e a amplitude de x é dada por 10 in, se procura a amplitude máxima, ou seja, a aceleração do trem. Substituindo nisso e sabendo que não é um sistema amortecido, o zeta ele desaparece, que é o fator de amortecimento. Logo, temos que a aceleração é 4,5 in. Temos o chamado desequilíbrio rotativo, que é nada mais do que uma máquina que existe uma certa rotação e ao ser centro de gravidade da sua parte rotativa não coincide com o centro de rotação. Comumente, a quantidade de desequilíbrio rotativo é expressa por uma quantidade. Essa quantidade é dada por E e E. M é a massa e E é a excentricidade. A força centrípeta ela é descrita como E vezes ômega ao quadrado. Esse resultado de desequilíbrio é indesejável. Para tal, se tenta se calcular a frequência. Assim, o desequilíbrio alternativo é aplicado como a equação descrita abaixo. Vamos supor um sistema genérico como exemplo, uma força centrífuga de desequilíbrio de parte rotativa, onde a massa é ômega ao quadrado. A componente da força vertical da centrífuga afeta o movimento da máquina, a excitação, onde a massa e ômega seno ao quadrado é a força de oscilação. A velocidade angular de relativa é dada pela máquina. A equação diferencial é escrita dessa forma. A solução e as questões de fase dadas pelas frequências e pelo fator de amortecimento é descrito logo abaixo como φ tangente versus de ômega t. Obrigado pelo trabalho.